Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo de como eu faço esse cropped em crochê. Ele é o tamanho P, mas vou ensinar nesse mesmo passo a passo como eu faço do PP ao GG. Ele tem essa amarração atrás e vou mostrar também como eu faço a aplicação do bojo. E ele também pode ser feito no comprimento que quiser, mais curto ou mais comprido. Mas antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Agora vamos aos materiais para a confecção. A linha que vou utilizar vai ser um fio 100% algodão mercerizado e a numeração da cor é 1317. Pode ser confeccionado com a linha Anne ou Clea 1000 utilizando 2 fios. Também vou precisar de um par de bojo para biquíni e a agulha para costura. E a agulha para confecção 1,75. Já estou aqui com o fio para iniciar e como eu vou fazer o tamanho P, vou iniciar com 14 correntinhas. Para o tamanho PP, eu faço um total de 12 correntinhas. Para o tamanho M, 16 correntinhas. Para o tamanho G, 18 correntinhas. E para o tamanho GG, 20 correntinhas. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas para o meu tamanho P e agora eu vou fazer mais 3. Para qualquer tamanho, depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a 5ª correntinha e faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou em cada ponto de base e faço um ponto alto. E como eu fiz 14 correntinhas, devo ter 14 pontos altos. Para qualquer tamanho, deve ter a mesma quantidade de pontos altos com a quantidade de correntinhas do início. Por exemplo, se para o tamanho PP inicio com 12 correntinhas, devo ter 12 pontos altos. Fiz aqui um ponto alto sobre cada correntinha, ficando com 14. E aqui no último ponto alto, junto com ele, na última correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos na última correntinha. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha. E na mesma correntinha de base, faço 3 pontos altos. Faço assim para qualquer tamanho. Então, na última correntinha fica 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos juntos, vou aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no último ponto. Faço desta mesma forma para qualquer tamanho. Fiz aqui no último ponto um ponto alto, agora eu vou virar. E para a próxima carreira eu faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até o último ponto, antes da correntinha de espaço. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver nos meus últimos pontos altos deste lado, eu já volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base e chegando aqui na correntinha, vou dentro dela e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço assim para qualquer tamanho. E depois de fazer o último ponto alto dentro da correntinha, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui no fim da minha segunda volta,
Vou fazer aqui um ponto alto nesse último ponto, viro e para a próxima carreira eu faço a mesma repetição. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até o último ponto alto deste lado, antes da correntinha do meio. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto. E aqui no espaço de uma correntinha no meio, faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E faço assim para qualquer tamanho. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base deste lado também. A partir da segunda carreira, todas as próximas carreiras serão iguais. De ponto alto sobre ponto, e no meio onde tem um espaço de uma correntinha, sempre faço 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. E em cada carreira sempre terá 4 pontos a mais. E sempre para iniciar a carreira, viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E como estou fazendo tamanho P, vou fazer um total de 6 carreiras. Para o tamanho PP, faço 4 carreiras. Para o tamanho M, 8 carreiras. Para o tamanho G, 10 carreiras. E para o tamanho GG, 12 carreiras. Eu vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver terminando a minha 6ª carreira para o tamanho P, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha 6ª carreira, vou finalizar aqui fazendo ponto alto nesses últimos pontos, um ponto alto sobre cada um. Viro e para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou saltar um ponto de base, o segundo, e no próximo ponto faço 3 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho. Faço uma correntinha de espaço, salto 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha de espaço, salto 3 pontos de base e no próximo faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto 3 pontos de base e no próximo faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto 3 pontos e no próximo, no quarto, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto 3 pontos e no próximo faço 3 pontos altos juntos. E aqui chegando no espaço de uma correntinha bem no meio do bojo, sobraram certinho 3 pontos altos. Para os tamanhos que sobrar de 1 a 4 pontos altos, não tem problema. Pode saltar todos eles e ir direto no espaço de uma correntinha. Aqui no meu sobrou certinho 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha e vou direto no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim um leque. Faço desta forma para qualquer tamanho. Depois de fazer o leque no espaço de uma correntinha, faço uma correntinha e como sobraram 3 pontos altos de um lado, vou saltar 3 pontos altos deste outro lado e faço no quarto ponto 3 pontos altos juntos. Para qualquer tamanho, a mesma quantidade que sobrar de um lado, devo saltar do outro também. E vou seguir fazendo desta forma todo este lado igual ao primeiro. Sempre faço uma correntinha, salto 3 pontos de base e no próximo faço 3 pontos altos juntos. Seguindo a mesma repetição que eu fiz no primeiro lado. Faço assim para qualquer tamanho. Chegando aqui no fim da carreira, salto 3 pontos e no quarto faço 3 pontos altos juntos. E sobraram certinho 2 pontos altos, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado.
sem fazer correntinha, salto o penúltimo ponto e no último faço um ponto alto. E está ficando desta forma. Lembrando que talvez sobre um ponto a mais ou a menos, não tem problema, mas o importante é que a mesma quantidade de conjunto de pontos altos de um lado deve ter do outro também. Para a próxima carreira eu viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, faço uma correntinha de espaço, salto esses 3 pontos altos juntos, esse primeiro conjunto, e no primeiro espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto esses 3 pontos altos juntos e no próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Vou novamente fazer uma correntinha de espaço, saltar esses 3 pontos altos juntos e no próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espaço de uma correntinha 3 pontos altos juntos e em cada conjunto de 3 pontos altos e outro, sempre faço uma correntinha de espaço e sempre devo saltar os 3 pontos altos juntos de base. Ficando desta forma. E faço assim para qualquer tamanho. E chegando aqui no leque, vou fazer uma correntinha de espaço, saltar os 3 primeiros pontos altos do leque e dentro do leque, no espaço de 2 correntinhas, faço outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, salto os 3 pontos altos do leque e vou no primeiro espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto os 3 pontos altos juntos, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir até o fim da carreira, em cada espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de separação, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E chegando aqui no fim da carreira, vou fazer da mesma forma que eu fiz no início. Faço uma correntinha, vou saltar os 3 pontos altos e neste primeiro ponto alto que eu fiz na carreira anterior, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro bojo já está pronto. E vou fazer o segundo bojo da mesma forma que eu fiz o primeiro. Se eu estou fazendo tamanho P, vou iniciar com 14 correntinhas também, fazer 6 carreiras fechadas de pontos altos, seguindo o mesmo passo a passo, e essas duas últimas carreiras eu vou fazer da mesma forma, desde o início até o fim. Para qualquer tamanho, tudo que eu faço no primeiro bojo, devo fazer no segundo bojo também. Todos os dois devem estar idênticos. Então, eu vou seguir fazendo aqui o meu segundo bojo e antes de eu terminar a última carreira, eu volto, porque eu vou começar a unir os dois bojos. Terminando aqui de fazer a última carreira do segundo bojo, e antes de terminar a última carreira, eu vou começar a unir os dois bojos. Eu faço a união da mesma forma para qualquer tamanho. E antes de fazer a união também, eu deixo sobrando aqui 2 espacinhos de uma correntinha, ou seja, 3 conjuntos de 3 pontos altos. Depois do último conjunto de 3 pontos altos aqui, eu faço uma correntinha, vou no penúltimo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Lembrando que para qualquer tamanho, eu começo a unir primeiro deixando sobrar 3 conjuntos de 3 pontos altos juntos e 2 espacinhos de uma correntinha. Depois de fazer os 3 pontos altos juntos, no penúltimo espacinho de uma correntinha, pego o primeiro bojo, faço uma correntinha de espaço. Primeiro, devo observar antes de fazer a união. Se o bojo não está do lado avesso, a última carreira deve estar do lado certo, igual ao segundo bojo. E para fazer a união, para qualquer tamanho, faço da mesma forma. Vou contar de baixo para cima na última carreira do primeiro bojo, depois do primeiro conjunto de 3 pontos altos, no próximo espaço de uma correntinha, faço
um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e já vou direto saltando 3 pontos altos e no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. Os dois lados devem ficar iguais. Depois de fazer os 3 pontos altos, vou unir novamente com o primeiro bojo, fazendo uma correntinha. E vou aqui no espacinho antes do primeiro conjunto de 3 pontos altos. Ou seja, depois do primeiro ponto alto, contando de baixo para cima da última carreira do primeiro bojo, e faço um ponto baixo, faço uma correntinha e volto para o segundo bojo, bem em cima do primeiro ponto alto, antes da correntinha de espaço e dos 3 pontos altos juntos, e faço um ponto alto. Faço dessa forma para qualquer tamanho. Com os dois bojos já unidos, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou fazer as correntinhas nas laterais para fazer o corpo do cropped. Voltei aqui com o fio novamente para dar início às correntinhas nas laterais. E para fazer as correntinhas nas laterais, recomendo iniciar primeiro pelo lado direito, para que quando iniciar no lado esquerdo não precisar de cortar o fio e já voltar fazendo pontos altos. Porque se eu iniciar do lado esquerdo e ir para o lado direito e voltar fazendo as correntinhas sem cortar o fio, pode ser que fique ao contrário. E antes de iniciar as correntinhas, primeiro eu observo a última carreira dos bojos se não estão do lado avesso. Depois do nó inicial no fio, vou aqui nessa terceira correntinha das 3 iniciais que serviu de meu primeiro ponto alto, antes dessa correntinha de espaço, e passo o fio. E como estou fazendo o tamanho P, vou fazer um total de 8 correntinhas. Para o tamanho PP eu faço 7 correntinhas, para o tamanho M, 9 correntinhas, para o tamanho G, 10 correntinhas e para o tamanho GG, 11 correntinhas. Fiz aqui as minhas 8 correntinhas, agora eu vou puxar bem o fio e cortar. Depois de fazer as primeiras correntinhas do lado direito, agora eu vou fazer do lado esquerdo. Faço um nó no fio, vou aqui bem em cima do ponto alto, da mesma forma que eu fiz do outro lado, antes do espaço de uma correntinha, e vou passar o fio. E vou fazer o mesmo total de correntinhas. Se eu fiz 8 correntinhas para o meu tamanho P de um lado, faço 8 correntinhas para o meu tamanho P deste lado também. Para qualquer tamanho, o mesmo total de correntinhas que eu faço de um lado, devo fazer do outro. E para qualquer tamanho, depois de fazer o total de correntinhas necessárias para o tamanho que precisa, devo fazer mais 3, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a 5ª correntinha e faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Na próxima correntinha faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Se eu fiz 8 correntinhas, devo ter 8 pontos altos. Para outros tamanhos também da mesma forma, o mesmo total de correntinha deve ter o mesmo total de pontos altos. Chegando aqui na minha última correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E depois de fazer esse último ponto alto na última correntinha das 8, eu vou aqui bem em cima do ponto alto, onde eu iniciei as correntinhas e faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou nesse mesmo ponto alto, pegando no meio dele, e faço 2 pontos altos juntos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto alto,
e faço também 2 pontos altos juntos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo desta forma em todas as carreiras, pegando no meio do último ponto, faço 2 pontos altos juntos e faço assim para qualquer tamanho. Vou seguir fazendo desta forma até chegar nas últimas carreiras deste primeiro bojo e já volto. Chegando aqui na última carreira do primeiro bojo, vou terminar fazendo da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras, pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos altos juntos. E chegando aqui na união onde eu fiz o ponto baixo para unir os 2 bojos, nela eu vou fazer um ponto alto somente. Faço assim para qualquer tamanho. Depois de fazer o ponto alto na união, vou passar para o meu segundo bojo, pegando no meio do último ponto da primeira carreira e faço 2 pontos altos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos. E vou seguir fazendo assim, igual eu fiz no primeiro bojo, em cada carreira, pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos altos juntos. Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras, eu já volto. Chegando aqui na última carreira do meu segundo bojo, vou dar continuidade fazendo 2 pontos altos juntos, pegando no meio do último ponto da última carreira. E nesse mesmo ponto, bem em cima onde iniciei as correntinhas, vou fazer igual do outro lado, um ponto alto sobre ele, antes do espaço de uma correntinha. Vou nessa primeira correntinha das 8 e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo igual do outro lado, com o mesmo total de correntinhas que eu fiz, devo ter o mesmo total de pontos altos. E recomendo contar para ver que deu certinho, fazendo os pontos altos sobre a correntinha e sobre as carreiras de pontos. E para todos os tamanhos, contando do início até o último ponto, deve ter no total para o tamanho PP 65 pontos altos, para o tamanho P 83 pontos altos, para o tamanho M 101 pontos altos, para o tamanho G 119 pontos altos e para o tamanho GG 137 pontos altos. Entre um tamanho e o outro, tem 9 pontos altos de diferença. E terminei aqui a minha primeira carreira, eu vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, o segundo de base, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, o terceiro de base, e faço um ponto alto. E faço da mesma forma para qualquer tamanho esta carreira também. Faço 2 correntinhas de espaço, salto 2 pontos de base e no terceiro, próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 2 pontos de base e no terceiro, próximo, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo desta forma, 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Faço assim para qualquer tamanho e até o final da carreira. O total de alcinhas, para ver que está dando certo, para o tamanho PP deve ter 18 alcinhas no total de 4 correntinhas, para o tamanho P 24 alcinhas, para o tamanho M, 30 alcinhas, para o tamanho G, 36 alcinhas e para o tamanho GG, 42 alcinhas. Terminando aqui de fazer todas as minhas alcinhas para o meu tamanho P, tendo um total de 24 alcinhas. E vou finalizar aqui, depois do último ponto baixo, faço 4 correntinhas, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. E vou fazer igual eu fiz do outro lado. Sobrando aqui certinho 5 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de espaço,
saltar 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto penúltimo e faço um ponto alto. E vou no próximo ponto e último e faço um ponto alto, ficando igual ao outro lado. 3 pontos altos no final da carreira e 3 pontos altos no início da carreira. Para a próxima carreira, eu vou virar. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, faço 3 correntinhas de espaço. Vou saltar essas 2 correntinhas que eu fiz, o ponto baixo, e vou dentro da primeira alcinha de 4 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço assim para qualquer tamanho. Faço uma correntinha de espaço e vou direto para a próxima alcinha de 4 correntinhas e dentro dela vou fazer um total de 8 pontos altos juntos. Faço desta mesma forma para qualquer tamanho. E com essa mesma quantidade de pontos também. Depois dos 8 pontos altos, faço uma correntinha e vou na próxima alcinha de 4 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou para a próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. Faço desta mesma forma para qualquer tamanho. Faço uma correntinha, vou na minha próxima alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo desta forma até o final da carreira. Faço sempre 8 pontos altos juntos em uma alcinha, uma correntinha, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos. Faço desta mesma forma para qualquer tamanho. Entre um conjunto de 8 pontos altos e outro, deve ter uma alcinha de separação. Para qualquer tamanho, o passo a passo é sempre o mesmo, mas claro, dará outra quantidade de conjunto de 8 pontos altos para outros tamanhos. Então, vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha carreira de conjunto de 8 pontos altos, separado por uma alcinha, ficando desta forma. E agora eu vou finalizar. Depois do último conjunto de pontos altos que eu fiz, vou fazer uma correntinha e sempre o final deve ficar idêntico ao início. Vou aqui nessa última alcinha de 4 correntinhas, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou saltar o ponto baixo de base, as 2 correntinhas e vou direto nesses 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada um, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, igual ao outro lado. Vou virar e para a próxima carreira eu vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de 8 e vou fazer um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo terceiro, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Se o conjunto tem 8 pontos altos, deve ficar 8 pontos altos nessa carreira também, com um ponto alto sobre cada um. Ficando com 8 pontos altos sobre 8 pontos altos, faço uma correntinha
E vou nessa alcinha do meio, entre o conjunto de pontos altos e outro, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no primeiro ponto alto dos 8 e faço um ponto alto, e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto, ficando com 8 pontos altos sobre 8 pontos altos. Depois do último ponto, faço uma correntinha, vou nessa alcinha do meio e faço um ponto baixo, uma correntinha e vou em cada ponto do conjunto de 8 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Em todo o conjunto de 8 pontos altos, devo fazer um ponto alto sobre cada um, ficando 8 pontos altos sobre 8 pontos altos, uma correntinha de espaço e sempre devo fazer um ponto baixo na alcinha do meio, entre um conjunto de 8 pontos altos e outro. Uma correntinha e vou no próximo conjunto de 8 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um. Vou dar seguimento e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de pontos altos sobre ponto e um ponto baixo na alcinha do meio, com espaço de uma correntinha. E agora eu vou finalizar aqui, depois de fazer um ponto alto no último ponto de base, faço uma correntinha, vou saltar essas 3 correntinhas e nesses 3 últimos pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada um, ficando igual ao outro lado. E sempre em cada carreira, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Viro. E para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Agora, para a próxima carreira, eu vou fazer as alcinhas. E as alcinhas devem ter a mesma quantidade que eu fiz na segunda carreira. Depois do último ponto, vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou aqui entre um ponto alto e outro, nesse primeiro espaço de uma correntinha, e vou fazer um ponto alto. Nesta carreira, deve ser igual à segunda carreira do corpo do cropped. Fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer a minha primeira alcinha. Faço 4 correntinhas. Vou aqui no conjunto de 8 pontos altos saltar 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro, próximo ponto, faço um ponto baixo, formando assim a minha segunda alcinha. Faço 4 correntinhas e vou saltar esses 2 últimos pontos altos, a correntinha de espaço e vou bem em cima do ponto baixo e faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. E depois do ponto alto, faço 4 correntinhas, vou saltar os 2 primeiros pontos altos do conjunto de 8 e no terceiro faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. 4 correntinhas, salto os 2 últimos pontos do conjunto de 8, a correntinha de espaço e bem em cima do ponto baixo faço um ponto alto. 4 correntinhas, salto a correntinha e os 2 primeiros pontos altos e no terceiro faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo desta forma, sempre faço 4 correntinhas, salto os 2 primeiros pontos altos do conjunto de 8 e no terceiro ponto de base faço um ponto baixo, 4 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo, 4 correntinhas, salto os 2 últimos pontos e a correntinha de espaço e em cima do ponto baixo faço um ponto alto. E depois do ponto alto, faço 4 correntinhas e vou novamente fazendo a mesma repetição. Deve ter a mesma quantidade de alcinhas que eu fiz na outra carreira de alcinhas. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de alcinhas, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar aqui fazendo 4 correntinhas, vou saltar 2 pontos altos e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou saltar os 2 últimos pontos e nesse espacinho de uma correntinha eu vou fazer um ponto alto. E no final deve ficar igual no início, depois do ponto alto faço 2 correntinhas e em cima desses 3 pontos altos vou fazer um ponto alto sobre cada um.
O início e o final da carreira devem ficar iguais, para qualquer tamanho. Viro. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Ficando com 3, vou fazer 3 correntinhas de espaço. E esta carreira será idêntica à terceira. Vou saltar as 2 próximas correntinhas, o ponto baixo, e dentro da primeira alcinha faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. Faço desta forma para qualquer tamanho e essa carreira será idêntica à terceira. Depois dos 8 pontos altos, faço uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas e vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, sempre fazendo 8 pontos altos juntos em uma alcinha, uma correntinha de espaço, um ponto baixo na próxima alcinha, 4 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, uma correntinha e 4 pontos altos juntos na próxima alcinha, seguindo a mesma repetição que eu fiz na terceira carreira. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de 8 pontos altos com uma alcinha entre um conjunto e outro. Vou finalizar aqui depois de fazer os 8 pontos altos. Faço uma correntinha, na próxima alcinha faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou saltar o ponto alto, as 2 correntinhas de espaço e vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou nos 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Terminando esta carreira, vou virar e na próxima eu vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. E nesta carreira eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na quarta. Faço uma correntinha, salto as 3 correntinhas e o ponto baixo e vou em cima do primeiro ponto alto do conjunto dos 8 e faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando com 8 pontos altos sobre 8 pontos altos. Fiz aqui o último ponto alto, faço uma correntinha e vou para dentro da alcinha e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de 8 e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E vou dar seguimento fazendo desta forma até o final da carreira. Em todo o conjunto de 8 pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada um, ficando 8 pontos altos sobre 8 pontos altos. Uma correntinha de espaço e dentro da alcinha faço um ponto baixo. Uma correntinha e vou novamente no conjunto de 8 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz todo o restante igual no início. E essa carreira ficando idêntica à quarta. E ficaram com 2 desenhos iguais. Depois do último ponto alto, vou finalizar fazendo uma correntinha. E nesses 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos.
Vou virar e para a próxima carreira vou fazer a mesma repetição que eu fiz de alcinhas. Vou fazer o desenho novamente. Pode fazer a quantidade de desenhos que quiser. Eu já vou iniciar as alcinhas para o meu terceiro desenho, que são um conjunto de 8 pontos altos. Fiz aqui 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada um, ficando com 3. Faço 2 correntinhas e aqui no primeiro espacinho de uma correntinha, entre um ponto e outro, faço um ponto alto. 4 correntinhas, salto os 2 primeiros pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Seguindo a mesma repetição que eu fiz na carreira de alcinhas. 4 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou saltar os 2 últimos pontos e vou direto em cima do ponto baixo e faço um ponto alto. 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, e lembrando que deve ter a mesma quantidade de alcinhas que as outras carreiras de alcinhas. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de alcinhas, que é a mesma repetição da outra carreira que eu fiz com alcinhas. Para iniciar o meu próximo desenho, vou finalizar aqui fazendo 4 correntinhas, saltando 2 pontos e no próximo fazendo um ponto baixo. 4 correntinhas, salto os 2 últimos pontos e vou direto nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto, ficando igual no início. Faço 2 correntinhas e vou nesses 3 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um. Terminando essa carreira de alcinha, eu vou virar. E na próxima carreira eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nos conjuntos de 8 pontos altos separado por uma alcinha. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou nos próximos pontos e faço um ponto alto sobre cada um. E em toda a carreira, lembrando que deve ser sempre 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, vou saltar as 2 correntinhas de base, o ponto baixo, e na primeira alcinha faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. Depois dos 8 pontos altos, faço uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim, em cada alcinha, fazendo 8 pontos altos juntos, uma correntinha, na próxima faço um ponto baixo, 4 correntinhas, na próxima alcinha faço um ponto baixo, uma correntinha e na próxima alcinha faço 8 pontos altos juntos. Lembrando que deve ficar sempre entre um conjunto de 8 pontos altos e outro, uma alcinha de separação. Vou seguir aqui e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui a minha carreira de 8 pontos altos, separado por uma alcinha e formando assim a minha terceira carreira de desenho. Vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e na próxima alcinha fazendo um ponto baixo, 3 correntinhas e vou direto nos 3 últimos pontos altos e fazer um ponto alto sobre cada um, igual no início. E agora eu vou para a próxima carreira fazendo, como todo início, 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada um, ficando com 3. E essa carreira será idêntica a outras carreiras que eu fiz de pontos altos sobre pontos altos. Faço uma correntinha, vou direto para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, e vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto alto, ficando com 8 pontos altos sobre 8 pontos altos. Lembrando que esse desenho eu faço da mesma forma para qualquer tamanho. Depois de fazer um ponto alto sobre cada um,
Faço a mesma repetição. Uma correntinha, vou nessa alcinha do meio e faço um ponto baixo, uma correntinha e vou em cada ponto de base e faço um ponto alto. E vou dar seguimento até o final da carreira fazendo assim, em cada ponto fazendo um ponto alto e um ponto baixo na alcinha do meio, com espaço de uma correntinha. Quando eu chegar no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer minha terceira carreira com desenho e a última carreira do cropped, eu não vou fazer mais carreiras, mas quem quiser pode dar continuidade. Vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e um ponto alto sobre cada ponto nesses 3 pontos altos. Pode fazer o tamanho que quiser, fica a critério de cada um. É só fazer a próxima carreira, as alcinhas, depois conjunto de 8 pontos altos separado por uma alcinha, e depois um ponto alto sobre cada um e um ponto baixo na alcinha do meio. Todos os desenhos são feitos da mesma forma. Agora eu vou fazer as alças nas laterais. Sem cortar o fio, primeiro devo observar aqui se não está do lado avesso e eu olho pela última carreira do bojo. Se está do lado certo, eu não vou precisar de cortar o fio e iniciar do outro lado e eu já posso iniciar as carreiras da alça. E para iniciar, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e vou pegar no meio desse ponto alto dessa última carreira e faço um ponto alto ficando com 2. Vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou na próxima carreira pegando no meio do ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou em cada carreira pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos altos. Até a última carreira e faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui na última carreira, vou fazer da mesma forma, pegar no meio do último ponto e fazer 2 pontos altos juntos. E agora eu vou virar e eu vou começar a fazer diminuições nas carreiras, já a partir da segunda carreira que eu vou fazer. Para diminuir a segunda carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, assim deixando o primeiro ponto alto para trás. Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até chegar nos últimos pontos. Vou dar seguimento, quando eu estiver chegando nos últimos pontos altos, eu já volto. Chegando aqui nos últimos pontos altos, fiz um ponto alto sobre cada ponto. Aqui tem 3 pontos altos. Vou no penúltimo ponto alto, vou fazer um ponto alto e no último eu não vou fazer, vou deixar ele para trás, ficando igual no início. Na próxima carreira eu faço da mesma forma, caminho com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, até ir chegando nos últimos pontos. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Vou só até o penúltimo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E no último eu não faço, deixando para trás igual no início. Viro e para a próxima carreira eu vou fazer a mesma repetição. Caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e vou em cada ponto de base e vou fazer um ponto alto. E quando eu chegar no último ponto, eu não vou fazer sobre ele, vou deixar ele para trás. E vou seguir fazendo assim em todas as carreiras. Em cada carreira terá 2 pontos a menos. E faço assim para qualquer tamanho. Vou seguir aqui e como estou diminuindo 2 pontos em cada carreira, quando eu estiver com 4 pontos, eu já volto. Terminando aqui de fazer minhas carreiras com diminuições. Foi diminuindo 2 pontos altos em cada carreira, até que eu deixei aqui ficar com 4 pontos. E agora eu vou dar continuidade a esses 4 pontos altos, vai ser a espessura do cordão para amarrar atrás. Então, vou fazer todas as carreiras iguais, com 4 pontos altos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto.
Ou no próximo ponto faço um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando com 4 pontos altos sobre 4 pontos altos. Viro, vou novamente fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada ponto. Quanto à espessura, fica a critério de cada um. Quem quiser deixar mais grosso, pode deixar com 6, ou quem quiser deixar mais fino, é só deixar com 2. É só diminuir mais uma carreira. E vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto, até o tamanho que eu preciso para o tamanho P. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas eu devo contar essas quantidades de carreiras para que eu faça da mesma forma, do mesmo tamanho, no outro lado. Fiz aqui as minhas carreiras iguais de 4 pontos altos sobre 4 pontos altos. Eu fiz aqui um total de 33 carreiras para o meu tamanho P, mas quem ainda tem dúvida de como medir, pode medir também todo o cordão até ficar no tamanho de toda a parte da frente do corpo do cropped, que não ficará nem muito grande e nem muito pequeno para amarrar. Agora eu vou finalizar aqui esta alça. Eu vou diminuir a última carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. E no último ponto eu não vou fazer, deixando um ponto alto para trás no início e no fim da carreira. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Primeiro, devo observar qual é o lado certo e o lado avesso. Posso ver aqui pela primeira carreira, que está do lado certo. E eu iniciei ela de baixo para cima e do outro lado eu vou iniciar de cima para baixo, para que não fique ao contrário. E vou fazer da mesma forma. Vou pegar o fio novamente, faço o nó inicial e vou aqui na primeira carreira, pegando no meio desse último ponto alto, vou passar o fio e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto, pegando no meio, faço mais um ponto alto, ficando com 2. Próxima carreira, pegando no meio do último ponto alto e faço 2 pontos altos juntos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou fazer assim em todas as carreiras, pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos altos juntos. Fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado e faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui na última carreira, no último ponto, pego no meio, faço 2 pontos altos juntos. E agora eu vou para a próxima carreira fazendo diminuição. Caminho com ponto baixíssimo até o segundo ponto, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e quando eu chegar no final, no último ponto, eu não faço ponto alto, deixo ele para trás. E na próxima carreira eu faço a mesma repetição, deixando um ponto alto para trás no início e no final, até ficar com 4. Em cada carreira será diminuído 2 pontos altos. E depois de ficar com 4 pontos altos, vou fazendo um ponto alto sobre cada um, até completar a mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Se eu fiz 33 carreiras de 4 pontos altos sobre 4 pontos altos, eu vou fazer deste lado também. Terminando aqui de fazer o cordão para amarrar atrás, fiz da mesma forma que eu fiz no primeiro, com a mesma quantidade de carreiras. E agora eu vou finalizar caminhando com ponto baixíssimo até o próximo ponto, fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto no próximo ponto. E no último eu não faço, deixando para trás. Depois de fazer as duas alças, agora eu vou iniciar o acabamento.
Sem fazer correntinha, eu vou passar direto, pegando no meio deste segundo ponto alto, e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto, e faço 2 pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto, e faço 2 pontos baixos juntos. E vou em cada carreira da alça, pegando no meio do último ponto, e vou fazendo 2 pontos baixos. Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras da alça, eu já volto. Chegando aqui nas últimas carreiras da alça, fiz em cada carreira 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto alto. E agora aqui na última carreira, eu vou pegar no meio do último ponto e fazer 2 pontos baixos. E já passando para as correntinhas que eu fiz no bojo. E esses pontos altos feitos em cada correntinha. Vou aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aqui onde eu fiz o ponto alto, em cima do ponto alto do bojo, faço um ponto baixo. E agora eu vou passar para o bojo. Vou aqui nesse primeiro espacinho de uma correntinha antes desse primeiro conjunto de 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixo. E essa correntinha de espaço é antes do primeiro ponto alto que eu fiz da última carreira do bojo. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha eu vou fazer 4 pontos altos juntos. Depois de fazer os 4 pontos altos, sem fazer correntinha, salto o primeiro ponto alto do conjunto de 3 e no segundo faço um ponto baixo. Salto o terceiro ponto alto e no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 4 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no segundo ponto alto dos 3 e faço um ponto baixo. E vou direto no próximo espaço de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Novamente, sem fazer correntinha, salto o primeiro ponto e no segundo faço um ponto baixo, salto o terceiro ponto e no espaço de uma correntinha faço 4 pontos altos. E vou fazendo assim em cada espaço de uma correntinha, 4 pontos altos juntos. E dos 3 pontos altos no segundo faço um ponto baixo, sem correntinha de espaço. Faço desta forma para todos os tamanhos. Fazendo aqui no último espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos. E chegando dentro do leque, eu vou fazer desta forma. Faço uma correntinha de espaço e vou saltar esses 3 pontos altos do leque, vou no meio dele, nesse espaço de 2 correntinhas, e faço um ponto baixo. E agora eu já vou iniciar a alcinha. Para fazer a alcinha, eu vou fazer correntinhas, pode fazer o total de correntinhas que quiser. Quanto ao tamanho, fica a critério de cada um. Eu vou fazer mais ou menos 90 correntinhas para o meu tamanho P. O importante é contar para que a outra alcinha tenha a mesma quantidade também. Vou fazer aqui minhas correntinhas e já volto. Fiz aqui as minhas 90 correntinhas para o tamanho P, pode fazer a quantidade que quiser, mas eu recomendo contar para que a outra alça também faça a mesma quantidade. E para qualquer tamanho, depois de fazer a quantidade de correntinha necessária, vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base. E quem quiser deixar a alça mais grossa, ao invés de ponto baixo, pode fazer meio ponto alto ou ponto alto. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo sobre cada correntinha e quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu já volto. Terminando aqui de fazer ponto baixo sobre cada correntinha de base, vou finalizar esse cordão. Vou finalizar o cordão fazendo aqui na minha última correntinha.
E vou para dentro do leque, nesse espaço de 2 correntinhas, onde eu fiz o ponto baixo e iniciei as correntinhas, e vou fazer um ponto baixo para finalizar. E agora, deste outro lado do bojo, vou fazer da mesma forma que eu fiz antes da alça. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos altos do leque e vou direto no espaço de uma correntinha e vou fazer 4 pontos altos juntos. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Sem fazer correntinha, vou aqui no segundo ponto alto dos 3 e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Vou saltar o primeiro ponto alto e no segundo faço um ponto baixo, salto o terceiro e no próximo espaço de uma correntinha eu faço 4 pontos altos. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixo, no próximo espaço de uma correntinha eu faço 4 pontos altos. E está ficando desta forma. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Próximo espaço de uma correntinha, 4 pontos altos. Chegando aqui no meio, onde tem a união dos 2 bojos, eu vou fazer desta forma. Depois de fazer os 4 pontos altos no último espacinho de uma correntinha, vou no segundo ponto alto dos 3 e faço um ponto baixo. E vou direto na união dos 2 bojos, onde tem esse ponto baixo que eu fiz. E vou fazer 4 pontos altos bem no meio. Todos dentro desse ponto baixo que eu fiz a união. E agora, já passando para o segundo bojo, vou fazer a mesma repetição do primeiro. Vou no segundo ponto alto dos 3, já passando para o segundo bojo, e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto alto e faço um ponto baixo e vou seguir fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha. Vou fazer 4 pontos altos juntos e no conjunto de 3 pontos altos, no segundo faço um ponto baixo. Quando eu chegar no leque do segundo bojo, eu volto para fazer a alça. Chegando aqui já no leque, fiz aqui em cada espacinho de uma correntinha 4 pontos altos e um ponto baixo no segundo ponto alto. E vou aqui fazer igual no primeiro bojo, uma correntinha e dentro do leque, no espaço de 2 correntinhas no meio, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer a alça, fazendo o mesmo total de correntinhas. Se eu fiz 90 correntinhas na alça do primeiro bojo, vou fazer 90 correntinhas na alça do segundo bojo. E depois de fazer as 90 correntinhas, eu vou contar de cima para baixo até a terceira e fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Terminando aqui de fazer a alça do segundo bojo, fiz as correntinhas com o mesmo total da primeira. E voltei fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. E agora eu vou finalizar fazendo aqui na minha última correntinha um ponto baixo. E vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo igual do outro lado. Faço uma correntinha, salto os 3 pontos altos do leque e no primeiro espaço de uma correntinha faço 4 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto alto dos 3 e faço um ponto baixo. No próximo espacinho de uma correntinha faço 4 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha faço 4 pontos altos e no segundo ponto alto dos 3 faço um ponto baixo. E depois que eu estiver chegando nos últimos espacinhos de uma correntinha, vou fazer no penúltimo espacinho 4 pontos altos, uma correntinha e no último espacinho um ponto baixo, igual eu fiz no primeiro bojo. Então, no último espacinho eu não faço o conjunto de pontos, faço um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, eu vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto baixo e já vou passar para as carreiras da alça.
Em cada carreira, pegando no meio do último ponto, devo fazer 2 pontos baixos juntos. Vou fazendo assim e quando estiver chegando nas últimas carreiras da alça, eu já volto. Dei a continuação do bojo e já estou aqui chegando no fim da alça. O segundo bojo e o primeiro devem ficar idênticos. Vou dar continuidade onde tem essa última carreira, esses 2 pontos altos. Vou pegar no meio desse primeiro ponto alto e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Esse primeiro ponto alto, na verdade, são as 3 correntinhas iniciais que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto alto. E agora eu vou em cima desse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E vou em cima do segundo ponto e faço um ponto baixo. E vou pegar no meio desse segundo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. E vou fazendo 2 pontos baixos em cada carreira pegando no meio do último ponto. E já passando para a parte de baixo do cropped. Quando eu chegar nas últimas carreiras, eu já volto. Chegando aqui nas últimas carreiras da alça, e em cada carreira eu fiz pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos baixos. Agora eu vou fazer o acabamento debaixo do desenho do corpo do cropped. Primeiro vou aqui terminar fazendo nas últimas carreiras 2 pontos baixos. E agora eu vou passar aqui para esse primeiro ponto alto desses 3 e vou fazer um ponto baixo. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo. Vou nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Vou nesse primeiro ponto do conjunto de 8 e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Vou no ponto baixo do meio, em cima da alcinha, faço um ponto baixo, na correntinha um ponto baixo. E chegando nos 8 pontos altos, vou fazer um ponto baixo sobre cada um. Vou na correntinha e faço um ponto baixo, no ponto baixo, em cima da alcinha do meio, faço um ponto baixo. Na correntinha, depois do ponto baixo, um ponto baixo. E em cada ponto do conjunto de 8, um ponto baixo. E vou seguir fazendo desta forma até chegar nos últimos pontos. Todo acabamento para qualquer tamanho eu faço assim. Sempre faço ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Quando eu chegar nos últimos pontos, eu volto. Terminando aqui de fazer todo o acabamento na parte de baixo desse detalhe do cropped, vou finalizar aqui fazendo um ponto baixo no espaço de uma correntinha. E nesses 3 pontos altos, vou fazer um ponto baixo sobre cada um. E já vou passar para a primeira carreira da alça, pegando no meio do último ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e vou fazer 2 pontos baixos. E vou em cada carreira, pegando no meio do último ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Quando eu estiver chegando no fim das carreiras, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E agora eu vou finalizar nessa última carreira onde tem 2 pontos altos. Vou nesse primeiro ponto pegando no meio e vou fazer 2 pontos baixos. Em cima desse ponto, faço um ponto baixo. E em cima do segundo ponto, faço um ponto baixo. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, pegando no meio do ponto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, eu vou arrematar todos os pontos
e vou mostrar como eu faço a colocação do bojo. Para fazer a aplicação do bojo, eu escolhi um com modelo para biquíni, mas pode escolher o modelo e o material que quiser. E eu cortei ele para o tamanho até as carreiras fechadas. Então, a partir da carreira vazada do bojo, eu não costuro, para não deixar o bojo aparecendo. Então, para todos os tamanhos, eu faço desta forma, costuro somente até as carreiras fechadas. E recomendo cortar o bojo no mesmo tamanho dessas carreiras. E antes de fazer a costura, primeiro eu devo observar qual é o lado certo e o lado avesso. Deve ser costurado no lado avesso. Pode fazer a costura do bojo da forma que quiser. Pode furar toda a volta do bojo e fazer pontos altos em volta. E depois costurar os pontos altos feitos na última carreira fechada. Ou pode furar e costurar diretamente o bojo, sem fazer os pontos em volta. Já estou aqui com o fio, o mesmo fio que eu utilizei para confeccionar e a agulha. Fiz um nó e vou aqui bem no meio da parte de baixo do lado direito do bojo. Passo o fio no meio e vou trabalhar aqui nas carreiras anterior a esta primeira carreira fechada de pontos altos. Eu não vou fazer em cima da carreira de pontos altos fechados, a primeira carreira do cropped. Vou passar a agulha por debaixo da carreira de pontos altos e vou aparecer no meio. Lembrando que não devo fazer em cima da carreira fechada. E pode pegar o ponto por cima, não precisa pegar todo o ponto para que não fique muito amostra na frente. Depois de aparecer aqui no meio novamente, agora eu vou para as laterais. E eu devo sempre costurar e consertar o bojo, para que não fique torto. Vou aqui no lateral e aparecer no bojo um pouco mais para frente. Vou novamente alinhavar na lateral e aparecer um pouco mais para frente. Vou alinhavar na lateral e aparecer um pouco mais para frente. E vou fazer assim por toda a lateral do bojo até chegar na parte de cima. Sempre devo alinhavar na lateral e aparecer um pouco mais para frente e consertando o bojo para que não fique torto. A parte de cima do bojo deve estar bem rente com a parte de cima do cropped. E as pontas das laterais também devem tomar cuidado para que não fique torto. E pode também caprichar mais nos pontos, deixar mais bem feitinho. Pode fazer da forma que quiser. Vou fazendo aqui, quando estiver chegando na parte de cima, eu já volto. Chegando aqui na parte de cima, vou alinhavar essa ponta igual eu fiz na outra. Passo para a lateral e apareço no meio. Passo para a lateral e apareço no meio novamente. E agora eu já vou para a minha outra lateral. Passo para a lateral e apareço um pouco mais para frente. Passo para a lateral e apareço um pouco mais para frente. E vou seguir fazendo assim, igual eu fiz no outro lado, alinhavando toda a lateral. E devo lembrar sempre de ir consertando para que não fique torto. E quando eu chegar na outra ponta, eu já volto. Chegando aqui na outra ponta do bojo, vou fazer da mesma forma que eu fiz nas outras. Vou alinhavar na lateral e aparecer no meio. Vou alinhavar na lateral novamente, aparecer no meio novamente. E agora eu vou passar para a parte de baixo. Vou alinhavar na parte de baixo, antes dessa carreira de pontos altos fechado. Eu não devo fazer nessas carreiras de pontos altos do corpo do cropped. Vou alinhavar e aparecer um pouco mais para frente.
Vou alinhavar novamente e aparecer um pouco mais para frente. E vou fazendo assim por toda a parte de baixo, sempre alinhavando e indo no mesmo segmento dos pontos. E quando eu chegar na outra ponta onde iniciei, eu volto. Fiz aqui toda a parte de baixo do bojo e já terminando de alinhavar todos os pontos. Vou aqui alinhavar pela última vez e aparecer no meio onde eu iniciei. E agora eu vou fazer um nó no primeiro ponto que eu fiz. E depois de fazer o nó, vou passar a agulha por dentro do bojo e aparecer por trás e vou cortar o fio. E o primeiro bojo já está pronto, muito bem costurado. A parte da frente ficou desta forma. Recomendo não apertar muitos pontos para que não apareça e sempre deve utilizar a mesma cor, de preferência o mesmo fio que foi utilizado para a confecção. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro e já volto. Costurei o meu segundo bojo, igual eu fiz no primeiro, e ficou desta forma. Pode fazer a costura da forma que quiser e quem não quiser colocar o bojo, pode forrar também. E o meu cropped já está pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.